paz do Senhor, que Deus abençoe a todos nesta noite de salvação. Peço que a igreja possa abrir a Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Como sempre, eu digo que não é fácil subir até aqui e mencionar a palavra de Deus. Eu fico trêmulo e dá vontade de sair correndo, porque nós estamos diante da palavra de Deus, e nós, homens e mulheres, cheios de erros, cheios de falhas, pecadores que somos, ainda Deus usa nós aqui na terra. Gênesis capítulo 8, diz bem assim a palavra de Deus, do 1 até ao 12. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra, e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover durante 150 dias. A água foi baixando, pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a arca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês, apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. O corvo ele ficou voando para um lado e para o outro, até que a terra secasse. Depois Noé soltou uma bomba, a fim de que, se ver a terra já estava seca, mas a bomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé entendeu, estendeu a mão e pegou a pomba e a pôs dentro da arca. Nesse período daquele dilúvio, a qual Deus orientou a Noé, falou para Noé anunciar àquele povo que iria acontecer aquele dilúvio. Mas por sim, aquele povo, teimosos, rebeldes, a qual não atentou para com a voz de Deus através do homem que estava na terra, Noé. E nesse período houve o dilúvio, a qual ocorreu e aconteceu, todo mundo sabe, todo mundo conhece, o mar de água, a qual, antes mesmo disso, Deus orientou a Noé que recolhesse todos os animais da terra, a qual foi feito, e todos foram para a arca, a qual naquele período Deus fechou a arca pelo lado de fora, para que ninguém que estivesse dentro da arca pudesse ver aquele sofrimento, aquelas pessoas, a qual estava sendo engolida pelo mar de água, a qual aquela água estava descendo do céu, porque eu falei que Deus fechou a janela do céu.
Meus amados, eu estava hoje à tarde observando e meditando e analisando essa situação. E aparentemente parece que a gente nos leva em espírito naquele local, naquele lugar, daquele acontecimento. Mas a rebeldia era tanto, porque eles não quis ouvir a voz de Deus através de Noé na terra. Como acontece no dia de hoje, mesmo nós estamos dentro da igreja, ou até mesmo nós cristãos, servos, discípulos de Deus, quando nós estamos ali fora, quando dá a oportunidade de nós falarmos de Deus, anunciar a boa nova, anunciar a palavra de Deus, às vezes não é nem no nosso falar, mas às vezes sim, é no meu, é no seu, é no nosso testemunho. Mas como assim, irmão Erlan? No nosso testemunho, tem pessoas que me correm, não importa a sua falha, seus erros. O importante é que se a pessoa olhar nós com os bons olhos, e nós estivermos na luz, que é o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que algo irá lhe acontecer. E no momento que aquele corvo pairava sobre o céu, ele não voltou para a arca. Mas o pombo, por 2 vezes, pela primeira vez ele foi, eu estava observando por que o pombo ele não pisa em qualquer lugar. Ele não pisa em água, não pisa em lama, não pisa em esgoto, não pisa em lugar sujo, no lixão, coisa semelhante a isso. Porque naquele período ali, quando estava descendo a água, tinha muita podridão, porque muitas pessoas morreram por causa da desobediência da palavra e da voz de Deus na terra naquele momento. Como hoje nós anunciamos a palavra de Deus, e pessoas, mesmo muitos que são afastados, eles não querem dar ouvido à palavra de Deus. Eu digo isso por experiência própria, ou homem ignorante, que eu não queria mais ouvir a voz de Deus. Pessoas tentaram me evangelizar, falaram comigo, homens e mulheres pararam comigo no meio de ruas e tentaram falar comigo, choraram perto de mim, falaram bem assim que não aguentava mais eu viver e estar naquele estado, porque eles viam um brilho na minha face, a qual eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver. Esse dia atrás o pastor pregou a questão do Espírito Santo, de não vou fugir da palavra, tá? Esse dia atrás o pastor falou a respeito do Espírito Santo, que descia sobre a cabeça um fogo, a qual a pessoa não podia ver, mas quem estava do seu lado de frente poderia ver o fogo do Espírito Santo que estava sobre aquela pessoa. É assim que o mundo lá fora tem que nos ver. Uma diferença, o fogo sobre nós, o Espírito de Deus sobre nós. Voltando para a palavra 10, Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela foi, a pomba voou. Olha só o mistério. Gênesis 2, quando Deus estava formando a terra, fazendo a terra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele paira sobre a terra, ele paira, sondando o bem e o mal. O Espírito de Deus, ele paira, ele voa, ele sobrevoa, ele presta atenção, ele vai analisando o bem e o mal. O bem e o mal. O Espírito de Deus, ele paira, ele voa sobre nós, procurando, sabe o que? O mistério. Assim Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. E a pomba voou. Ela voltou de tardezinha, trazendo no seu bico
uma folha verde de quê? De oliveira. De oliveira. A pomba voou, sobrevoou a primeira vez no ovo repouso, aonde ela pudesse colocar os seus pés e fazer a sua morada. Na segunda vez ela voou, e nisso ela encontrou uma folha verde de oliveira. Eu estava analisando o que significa oliveira na Bíblia Sagrada. Olha só o mistério. A oliveira significa prosperidade, bênção, paz e vida eterna. E vida eterna. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado, e ele esperou mais 7 dias. De novo soltou a pomba, e desta vez a pomba não voltou, porque ele encontrou o quê? Morada, repouso. Por isso eu digo, já está acabando o meu tempo, por isso que eu digo, vou descer aqui com a permissão do pastor. Ela pousa, a pomba desce para fazer morada no meu e no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus, ela procura repouso, morada, lugar. A Bíblia diz que nós somos feitos da terra, nós somos homens e mulheres feitos homem da terra. A mulher, o cérebro do homem, para quer dizer que todos nós somos feitos da terra. Nós somos feitos da terra. Eu vejo aqui que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, ela procura morada. Se você der lugar, se você der a oportunidade para que Deus aqueça o seu coração, que você possa rasgar o seu coração, que você possa dar liberdade ao seu coração, para que Deus possa morar e fazer aqui no seu coração morada, pode ter certeza que da mesma forma que Deus mudou a minha vida, mudou a vida de todos os obreiros aqui, que mudou a vida de muitos que estão aqui, e muitos estão aqui procurando uma mudança de vida. Basta crer na palavra de Deus, basta crer, porque o Espírito Santo de Deus, ele procura morada. Morada. Se você der liberdade, a partir de hoje e daqui para frente, muitos daqui vão vir aqui e vão contar o testemunho, porque vocês deram liberdade para o Espírito Santo fazer morada em seu coração. Que Deus abençoe.